tudo bem? Hoje eu estou aqui, gente, como vocês tenham me acompanhado, eu vim passar o final de semana aqui na Inglaterra e pedi para vocês me mandarem várias dúvidas, porque surgiram muitas dúvidas lá no Instagram, quem me acompanha tá vendo aí nos stories, sobre a minha visita aqui em Manchester. Eu tô aqui com o Luiz, eu postei outro dia nos stories, alguns stories do Luiz, que ele trabalha vendendo na Amazon, que é super bacana. A gente acabou de gravar um vídeo pro canal dele com 1 milhão de dúvidas que eu tenho, porque eu quero muito começar esse negócio na Amazon e ninguém melhor do que o próprio Luiz, que tá aqui do meu lado, para me ajudar nisso. Então, eu perguntei para vocês, na verdade eu pedi para vocês me mandarem dúvidas, né? Porque eu tava recebendo muita mensagem, não tava conseguindo responder. Aí eu decidi fazer esse vídeo. Ninguém melhor do que um próprio morador aqui, né, da Terra da Rainha, para estar respondendo essas perguntas. Então eu recebi muitas perguntas, eu separei algumas e ele vai estar respondendo aí, que é a dúvida de, acho que de muitas pessoas, que é sobre morar aqui na Inglaterra. Então eu vou deixar ele se apresentar e vou pegar aqui na minha colinha as perguntas que o pessoal me mandou e a gente vai ter um bate-papo aí. Estamos tomando cerveja porque estamos aqui em um pub, né? Nada melhor do que tomar uma cerveja inglesa, não é, Luiz? É verdade, essa é a Foster, uma que eu adoro aqui. Ah, então, gente, toma uma cervejinha quente, uma delícia. Adoro cerveja quente, é a minha preferida. Então, aqui com vocês, o Luiz. Bom, meu nome é Luiz, como a Ana já falou. Eu ainda não vi as perguntas, então espero que eu saiba responder o que você vai me perguntar. Mas eu já estou morando aqui há 3 anos e meio, mais ou menos. Cheguei no segundo semestre de 2016. Vamos ver, acredito que eu vou conseguir responder pelo menos boa parte delas. Vai sim, que é tudo perguntas que todo mundo quer saber, inclusive até eu quero saber, porque outro dia eu fui no mercado, eu fiquei chocada, gente. Fiquei chocada com os valores, totalmente diferentes. Então, eu quero saber do Luiz. Vamos começar a falar aqui sobre... Eu deixei aqui algumas perguntas. Eu vou começar a falar sobre custo de vida. Vamos começar a falar sobre custo de vida? Não. Tema dedicado esse. Não vou começar falando sobre custo de vida. Vou deixar por último, porque senão o povo vai embora e não assiste o vídeo. Vou começar falando sobre aluguel também não. Vamos ver aqui outra, gente. Tem muita pergunta. Por que você escolheu Manchester para morar? Isso é importante. Quando a gente veio para cá, a primeira imagem que vem para todo mundo é Londres. Porque Londres, Inglaterra para todo mundo, Inglaterra é Londres. E realmente Londres é um país, aquilo lá. Eu particularmente adoro Londres, mas Manchester fica bem ao norte, bem perto da Escócia já quase. Por quê? Primeiro, quando a gente chegou aqui, a gente primeiro veio para Liverpool. Ah, é verdade. Eu fui lá também. Liverpool, ficamos 4 meses em Liverpool, até que eu arrumei um emprego aqui em Manchester e vim para cá em Manchester logo no comecinho do ano seguinte que eu cheguei. Então, por que eu vim para cá e não para Londres? Porque dentro das perguntas pelo que você acabou de me dizer aí que vai acontecer é aluguel. O preço que eu pagaria num aluguel de 1 quarto sem suíte em Londres, eu pago no meu apartamento de 2 dormitórios com 2 banheiros. É verdade, gente, então, é verdade. O resto dos custos, tudo é mais ou menos similar. E os salários, que é mais importante, são similares. Isso é importante. Então, quando eu decidi vir, não para Londres, mas eu também não queria uma cidade do interior. Nós optamos por Liverpool, eu achava que Liverpool era grande. Mas Liverpool é bem pequenininha, tem poucos habitantes e tal. Aí eu optei por vir para Liverpool, mas aí logo comecei a procurar emprego em Manchester. Hoje a grande Manchester, ela está entre a 2ª e a 3ª maior cidade do Reino Unido. E é grande. Da outra vez que a gente esteve aqui, nós fomos para Liverpool, na terra dos Beatles, né? Lá no pub dos Beatles, eu lembro? Foi bem bacana. Sim. Muito legal. Tomamos uma cerveja quente lá também, foi muito legal. E eu não gostei muito de Liverpool, achei bem diferente. Agora a energia aqui de Manchester, eu falo Manchester ou Manchester? O correto é Manchester. Nenhum dos dois. Mas o pessoal brasileiro, os brasileiros falam Manchester. E eu falo Manchester por quê mesmo? Não sei, no Brasil, eu quando cheguei, eu também achava que era Manchester. Porque todo mundo, falando de futebol, a gente falava Manchester City ou Manchester United no Brasil. Então deve ser por isso que eu falo isso. Mas na verdade é Manchester.
E eu achei muito melhor aqui do que Liverpool, mas é isso mesmo. Eu era de São Paulo, no Brasil, então para mim foi um impacto muito grande quando eu cheguei aqui em Liverpool, porque Liverpool é muito pequeno. Liverpool, se você ter uma ideia, não tem nem shopping. Sim, é bem pequeno lá. Então tem aquele centrinho de Liverpool, que é até bem bacana e tal, tem as lojinhas e tal, mas é aquilo e acabou. E aquilo pra mim, chegava nos meus dias de folga, tipo, não tinha o que fazer. Primeiro que chove todo dia, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa, tem que estar em um lugar coberto. E lá não tinha opção. Então, aí eu comecei a procurar cidades maiores, aí a opção era Birmingham ou Manchester. Birmingham é muito violento, na região de Birmingham. Sério? Então a gente acabou optando por... E aí eu comecei a procurar emprego em Manchester pra ver se eu conseguia me mudar pra cá. Entendi. Essa questão do emprego também, eu vou entrar agora um pouco nesse tema. Você começou a trabalhar... Qual foi o seu primeiro emprego aqui? Meu primeiro emprego foi o que a gente chama de warehouse aqui, que é como se fosse os armazéns das empresas. Então, o meu primeiro emprego aqui foi no armazém da Home Bargain, que é um supermercado aqui. Então, o que eu fazia era pegar os produtos nas prateleiras, colocar nos carrinhos e levar pro portão. Entendi. Esse foi o meu primeiro emprego. E aí, logo depois, eu vim pro Booking para fazer a parte de vendas, que já era o que eu trabalhava no Brasil com vendas. Não propriamente o que eu faço hoje, mas é vendas. Então, aí eu comecei a procurar emprego e tal, e arrumei um emprego no Booking e fiquei lá por algum tempo. E hoje está na Amazon fazendo o maior sucesso e ajudando os pobres mortais como eu a ter sucesso na Amazon. E outra coisa, eu recebi uma pergunta aqui que fala sobre, deixa eu ver, trabalhar em indústria. E tem muito trabalho em indústria aqui? Como que funciona? Aqui, ó. Como que funciona trabalhar em indústria? Você sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Então, eu quando vim, eu já vim com isso do Brasil na cabeça, porque os empregos que tem para quem chega, a menos que a pessoa já venha com trabalho, ou é a indústria, que é o que a gente chama aqui de warehouse, ou são os restaurantes. E restaurante, não estou criticando quem opta por isso, mas não era a minha opção, é uma coisa que eu não gosto, então eu preferi seguir por esse caminho. Eu cheguei aqui num dia, numa terça-feira, se eu não estou enganado, me assentei, eu primeiro aluguei um Airbnb por 15 dias, fiquei no Airbnb e no dia seguinte eu já fui para as agências. Então, do Brasil eu já separei meia dúzia de agências. Cheguei aqui e fui para as agências direto para o que eles chamam aqui de Warehouse Operative, que é os assistentes, a pessoa que vai pegar os produtos, que vai embalar, esse tipo de serviço. Fui para essas agências no dia seguinte, 3 dias depois eu já estava trabalhando no primeiro emprego. Gente, é muito rápido. É muito rápido. Bem rápido. Eu comecei, eu não sei se hoje com essa questão do Brexit, como é que tá, mas quando eu vinha, 3 anos e meio atrás mais ou menos, eu comecei a trabalhar sem o insurance number aqui, que é como se fosse nosso CPF lá no Brasil. Ainda podia. Então, quer dizer, por mais que eu já tinha cidadania italiana, eu comecei só com o passaporte, logicamente com a promessa de que eu ia fazer o insurance number, porque aqui é uma que a gente chama de corrida de rato. Porque para você tirar o insurance number, eles perguntam no trabalho. E o trabalho eles pedem o insurance number, quer dizer... Sim. E aí as agências abriam essas exceções e falavam, tudo bem, por 15 dias você pode começar. E aí eles mesmos me davam uma carta para que eu fosse no insurance number, e aí com essa carta eu consegui tirar o insurance number super rápido. Isso é super importante. Foi uma coisa que na época eu fiquei bem surpresa, me até empolgou, né? Eu fiquei bem empolgada, eu já estava na Itália, de estar vindo para cá, porque foi essa velocidade de arrumar trabalho. Gente, foi muito rápido. Eles chegaram, já foram nas agências de emprego e rapidinho já conseguiram. Mas também, assim, eles chegaram não muito exigentes, né? Eu acho que isso daí é bem importante. Você abre o coração, porque ele tem formação no Brasil, tinha uma boa colocação, mas abriu o coração, né, como a gente tem que fazer, e veio e se entregou aí o trabalho que apareceu lá na agência, que estava dentro do que ele conseguia fazer. Tô aqui descabelado, gente, peraí, calma aí. Enfim. É bem complicado. E a questão da língua? Outra pergunta que eu recebi aqui foi referente à língua. Vocês chegaram deitando no inglês ou estava bem ruim? Quem dera fosse. Primeiro que, como eu falei, eu vim para Liverpool. E Liverpool, isso é uma coisa que a gente não sabia. Liverpool tem uma coisa que eles chamam de scouse, que é o sotaque de Liverpool. Quando a gente chegou lá e começou a conversar com as pessoas, eu achava inclusive que não era inglês.
Eu achava que era uma região da Inglaterra que eles falavam algum tipo de outra alemão. Língua. É uma coisa realmente parecida com o alemão. E era praticamente impossível. Eu já entendia inglês e me virava, vamos dizer assim. Não falava fluente, mas me virava. E quando eu cheguei em Liverpool, era como se eu nunca tivesse ouvido inglês na vida. Caramba, Então, gente. tive que começar do zero e isso é importante. Quem vem pra cá e não fala inglês pode ser diretor no Brasil. Como você disse, eu tinha uma excelente colocação no Brasil, numa grande multinacional. E cheguei aqui, eu não era ninguém. Primeiro porque eu não falava a língua. Sim. E outra porque a minha faculdade, para eles aqui, é nada. E nada da mesma coisa. Então, igual que você falou, tem que vir com o coração aberto. Se você vier com o coração aberto, você começa a trabalhar no dia seguinte. Isso é importante. Difícil. Agora, como eu disse, eu não sei hoje com relação ao Brexit como é que tá, mas emprego propriamente não falta. Gente, isso eu acho que muitas pessoas sabem, e a questão da cidadania a italiana, muitas pessoas tiram a cidadania italiana justamente para vir para a Inglaterra, porque aqui é totalmente diferente da Itália. Lá na Itália você sua a camisa para conseguir um emprego. Sua, gente. Você tem que ir para a Itália com a reserva, não adianta, é difícil. Aluguel lá é quase impossível de você conseguir alugar. A gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre essa questão do aluguel, que não foi nada disso corda no pescoço, mas também não é simples, né? Mas não é comparado à dificuldade que a gente tem na Itália. E a questão que agora gera um pouco de preocupação, porque tem muita gente que já tira a cidadania italiana só para vir para a Inglaterra. Agora teve essa questão aí do Brexit. E eu quero saber o que você acha. Você acha que isso foi positivo, negativo? Gente, é a opinião aqui, dele que mora aqui, viu? Ele não é especialista nesse assunto, ele vai falar o que ele sabe, a opinião dele, entendeu? Se tiver alguma coisa errada é porque ele não sabe, né? Mas assim, é um assunto porque eu acho que nem os políticos sabem direito o que eles querem nessa questão. Por isso que demorou tanto tempo para sair. E prorrogou por tantas vezes, né? Tantas vezes. E a gente tá gravando esse vídeo hoje, é dia, acho que 2, e o Brexit saiu dia 1º, dia 31, acho que meia-noite, né? Então, o que você acha? O que você acha de positivo, negativo? O que você acha sobre esse tema? Então, eu vou dar minha opinião como imigrante. Então, acho que se você perguntar para todos os imigrantes daqui, todos vão dizer que é ruim. Agora, eu não sou um economista, mas eu pensando, hoje nós temos aqui muitos produtos que a gente consome na Inglaterra que são de fora. E você tem visto aqui que grande parte da mão de obra também é de fora. Sim. Então, o que eu vejo isso para um futuro é aumento de inflação, aumento de preços, redução de disponibilidade de produto. Por quê? Se eles vão fechar as fronteiras, graças a Deus eles conseguiram o acordo, pelo menos, com a União Europeia. Mas, obviamente, vão ter impostos que vão gerar, que vão aumentar, que hoje Os não custos tem. vão aumentar. Os custos vão aumentar. Além dos custos aumentarem, as pessoas que trabalham hoje na indústria, por exemplo, para produzir as coisas, os bens de consumo, muitas delas são da União Europeia. Sim. Quer dizer, o inglês, ele raramente se submete a ganhar salário mínimo. Tem muito inglês que trabalha aqui como mão de obra, mas mão de obra bem remunerada, que é mão de obra de estradas, construção civil. Na construção civil, por exemplo, a grande maioria são ingleses mesmo, diferente do que as pessoas pensam. Eu sei porque eu assisto um programa onde os construção civil, pedreiro, essas coisas, todos são ingleses. Todos são ingleses. Achei bem interessante. Porque o salário é muito alto. Então as pessoas optam por ir para lá do que estudar. Tanto que aqui, apesar da gente ter aqui na Inglaterra 2 excelentes universidades, poucos ingleses frequentam a universidade. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Isso, com relação ao Brexit, no meu ponto de vista, isso vai gerar aumento de preço. Porque se eles tiverem que se sujeitar a contratar o inglês para fazer determinados trabalhos, não vai ser para pagar mais 1.400, 1.300 libras. Sim. Vai ser para ganhar mais. Se você tem que pagar mais de funcionário, você tem que aumentar o preço das coisas e, consequentemente, tudo vai aumentar. Então, é a forma que eu enxergo isso a longo prazo, a menos que os acordos que foram feitos foram muito bem feitos a ponto de continuar trazendo mão de obra, de não ter um grande aumento de impostos para importação de produto.
Caso contrário, eu acho que isso vai... Você mesmo viu e você mesmo disse que os preços aqui são muito menores do que na Itália. Sim, dessa vez eu achei, da última vez que eu estive aqui, eu achei os preços, assim, muito elas por elas. Até porque, uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, uma das perguntas que eu recebi aqui é em relação a Manchester e Milão. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Então, tava perguntando qual que é a diferença, né? Se a gente prefere o custo de vida de Milão ou daqui de Manchester. Não dá para comparar justamente por a questão... Porque você pode comparar Milão a Londres. Sim. São as duas principais cidades em cada um dos países. Sim. Você me disse quanto que você gasta de aluguel. Eu sei quanto eu gasto de aluguel aqui. Se a gente for comparar, eu pago menos por um espaço maior. Mas Sim. eu também estou numa cidade muito menor do que Milão. Sim. Então, tudo tem os seus prós e contras. Muita gente prefere ir para Londres. Se eu fosse solteiro, talvez, hoje eu tenho minha mulher e meu filho. Se eu fosse solteiro, talvez eu iria para Londres, para um quarto. Porque em Londres, até com relação ao emprego é diferente. Em Londres eu sei que as pessoas conseguem se colocar mais próximo daquilo que trabalhavam no Brasil, por exemplo. Porque Londres é uma cidade cosmopolita, onde as pessoas entendem os imigrantes. Sim. Aqui já não, aqui ainda é mais fechado com relação a imigrantes. Então não dá para comparar Milão com Manchester, eu acho. Não dá porque, por exemplo, se você fosse solteiro e ele fosse para Londres, ele ia alugar um quarto. O valor que ele ia pagar no quarto em Londres é o que ele paga aqui no apartamento dele de 2 quartos. E a mesma coisa Não, eu acho que em Milão é um pouco pior. O que você pagaria em uma cidade menor que Milão, em um apartamento, você paga num quarto dentro de Milão. Então, mais ou menos como funciona aqui Manchester e Londres. É a mesma coisa. Então, eu acho que não dá para comparar Milão com Manchester. Dá para comparar Milão com Londres. Por isso que, dessa vez, eu achei o preço do mercado assim muito melhor aqui. Porque, comparado ao que eu pago lá no mercado de Milão. E uma das coisas que antes a gente cogitava era morar aqui. E uma das coisas que mais me deixava assim assustada era a questão do custo de vida. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça que a Inglaterra não era... Eu sabia que Londres tem um custo de vida muito alto. Mas a minha cabeça, a Inglaterra todinha tinha esse custo de vida alto. E não é. Então eu falava, não, eu não quero ir para a Inglaterra porque eu vou viver num país que só chove, passar muito frio porque não tem nem verão. E aqui, pelo menos, eu tenho 2 meses de verão, bem verão mesmo, então eu vou ficar aqui. E foi um erro, né? Porque o que eu posso ver com eles morando aqui é que se você sai de Londres, sai do grande centro lá de baixo, porque aqui a gente está no norte, você consegue ter um salário bacana e uma qualidade de vida muito bacana. Então, agora vamos falar sobre o aluguel. É o que todo mundo quer saber. Né? Então, do aluguel também... Você falou que saiu lá de Liverpool e veio pra cá. E como que foi essa questão de você estar procurando um lugar pra morar? E como que é essa questão do aluguel? Você acha que é caro, que é barato? Então, falando em burocracia, se você inicia com quarto, alugando quarto, foi o que eu fiz. Quando eu fui pra Liverpool, eu aluguei um quarto. Eu pagava, se eu não estou enganado, 350 libras por um quarto com suíte. Ótimo preço. Um bom preço. E a burocracia é quase zero. Eu já estava trabalhando, na verdade, porque eu comecei a trabalhar na primeira semana, então quando eu saí do Airbnb, eu já estava trabalhando quando eu aluguei o quarto. E aí me pediram basicamente o contrato que eu tinha com a agência e o primeiro aluguel adiantado. E o depósito calção, que também foi no mesmo valor do aluguel. E foi um depósito? Um mês só de depósito. Aí quando eu vim para Manchester, que já tinha se passado ali 4, 5 meses, se eu não estou enganado, eu vim para um estúdio no centro de Manchester, que foi logo quando a gente engravidou. E aí, a mesma coisa, como eu já tinha a experiência do quarto, então o dono do quarto, o landlord do quarto, me deu uma carta de referência. Isso é e importante. aí foi muito tranquilo de eu entrar no estúdio. E aí do estúdio para esse apartamento onde eu tô, que já tem 1 ano e pouco que eu tô nesse apartamento, foi a mesma coisa, já tinha 2 referências, então foi bem tranquilo. E a mesma coisa, tanto no estúdio quanto no apartamento que eu tô, 1 mês de calção e 1 mês adiantado.
Diferente da Itália, que eu já vi vídeos seus falando que às vezes as pessoas pagam até 6 meses antecipado, né? Bem diferente, gente. Essa coisa do aluguel aqui é uma coisa também, é um ponto bem positivo, porque para vocês verem, ele alugou, primeiro é uma coisa assim que a gente faz, né? A gente sai do Brasil, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, quem vem sem grana, assim, sei lá, ou quer economizar, é alugar primeiro um quarto. O casal, né? Se você não vem com a família, é meio mais complicado, né? Tem quartos até que nem aceitam casais, por exemplo. Por causa disso, para não ter filhos, ou porque é sozinho. Eu não sei se tem algum motivo legal, ou se é por conta de mais trabalho, depois se precisar tirar. Ou é mais gasto também, pode ser. Porque geralmente quartos é os bills, que a gente chama aqui bills included, né? Então, todas as contas incluídas. Talvez 2 pessoas para tomar banho, 2 pessoas para gastar energia e tudo mais, então... Não sei se é por isso, esse é o motivo, mas tem muitos quartos que não aceitam casais. Então. Filhos, então, é mais difícil ainda. Sem chance. Então você começa alugando um quarto, né? Pra estar morando, até você se organizar. E depois você pode ir numa agência. Você pode alugar uma casa direto da agência. Pode alugar direto com o proprietário ou só com a agência? Tem sites, né, de locação aqui que muitas vezes você acha o próprio proprietário alugando. Bem prático, ou então você pode ir direto na agência, você vai pagar aí um mês de aluguel, um calção e talvez a taxa da agência. Super mais, é bem mais tranquilo do que o que a gente tem lá na Itália, gente, porque lá na Itália a gente tem a taxa da imobiliária, 5, 6 calção, mais um aluguel, e tem muita gente que pede mais aluguel adiantado. Então, assim, dependendo do aluguel que você vai alugar, você precisa ir de 6, 7, 8, 9, 10 valores do aluguel para poder entrar. E aqui chegar com uma reserva enorme, né? Precisa vir com muita grana, além da reserva aí para se manter, né? Até arrumar um trabalho, porque na Itália é bem mais difícil, demorado você arrumar um trabalho do que aqui na Inglaterra. Então tem muitos pontos aí positivos. E uma outra coisa, você paga quanto de aluguel? Porque, por exemplo, é o que eu falei, em Londres ele pagaria no quarto o valor que ele paga de aluguel aqui. Aqui o apartamento dele é dois banheiros, 2 quartos. 2 quartos, 2 banheiros. Sala e cozinha. Área de serviço, né? Área de serviço muito bonitinho, bem organizado e é novinho, gente. O bom dos imóveis aqui... Eu sou o primeiro inquilino. O primeiro inquilino. O bom dos imóveis aqui é que são muito novinhos. Assim, o pessoal reforma mesmo para poder alugar. E você paga quanto de aluguel lá? Eu pago 650 mais contas, né? Só que aí tem o que a gente chama aqui de Council Tax, que é como se fosse o IPTU no Brasil, são mais 120. E aí daí pra cima, conta de energia, e água. Aqui eu não tenho gás, então tudo tanto aquecimento quanto água, tudo é elétrico. Então. Aí esse é mais ou menos a questão, o ponto que a gente pode estar falando do aluguel. Então você saiu de Londres, gente, é muito acessível. Você tá morando bem, né? E eu moro a 4 milhas do centro de Manchester, quer dizer, 15 minutos eu tô lá. Bem pertinho. Mas e quando é no centro é um pouco mais caro, né? No centro, um apartamento do mesmo nível que eu moro, você vai pagar uns 750, 800. Pra você ver, não é tanta diferença assim. É 150, 200 euros. Só que pra quem tem família, por exemplo, que é o meu caso com filho pequeno, eu acho que o centro não é um lugar bacana de muito estar. cheio, Por isso que gente. eu optei por vir mais afastado um pouco, que é um lugar onde só tem casas, um lugar bem residencial. É assim, eu fiz um tour pelo bairro, pequeno tour, né, pelo bairro dele, e coloquei lá nos stories, então quem me acompanha lá viu. E se der eu coloco um pedacinho de vídeo aqui do bairro dele, muito bacana. Recebi muitas perguntas, pessoal querendo saber que bairro que era. Tinha até um rapaz que vai vir embora da Itália pra cá, pra Manchester. E ele queria saber o bairro que ele vai vir com a família. Foi muito bacana, um bairro super agradável, gente. Muito bom. E eu quero saber, como eu já disse, fui no mercado, o preço das coisas, gente, muito bom, excelente. Dá pra você comer bem, viver bem, pagando assim um valor bem razoável. Como que tá funcionando o seu custo de vida aqui? Você pode pôr na ponta do lápis. Eu costumo dizer, minha família me pergunta muito sobre isso. Eu costumo dizer que um casal que venha, os dois dispostos a trabalhar, e o que os dois ganham um salário mínimo, vai te dar aí perto de 3 mil libras por mês. 2.600, 2.800, depende de quantas horas extras e efetivamente o salário, obviamente. Bom. Mas assim, vamos dizer que um casal tenha uma renda de 2.600 libras, você vive com muita tranquilidade, com carro, com um apartamento, um bom apartamento. Eu conheço uma pessoa aqui, um brasileiro inclusive, que está aqui em Manchester comigo, desculpa, que está aqui em Manchester há 1 ano e meio.
E essa semana ele comprou a primeira casa dele já. Gente, ano e meio já comprou a casa. Só. É porque tem muita facilidade. Ele me contou que é super fácil comprar uma casa aqui. Comprou casa, comprou carro, exatamente nessa condição. A mulher e ele, os dois trabalhando, os dois ganhando salário perto do mínimo, né? A mulher dele ganha o salário mínimo, ele ganha um pouco a mais do que o mínimo. E já compraram casa, já compraram carro, já tem tudo. Muito bacana, gente. Então, eu acho que eu até estava lendo uma pesquisa 1 ano atrás, mais ou menos, diz que todos os países da Inglaterra, todos os países da Europa, a Inglaterra é o país onde tem a melhor relação salário versus consumo, onde as pessoas ganham mais versus os preços das coisas. Das coisas, tem lógica, então, tem... Realmente a facilidade aqui é muito grande. Uma coisa que a gente comentou aqui, mas ele já respondeu, eu olhei aqui nas perguntas, que é quem não fala inglês consegue trabalho. Eles são a prova de que consegue trabalho, sim. É um pouco mais difícil, mas sim, consegue. Ele ainda acho que falava um pouco mais do que a esposa dele, que não falava nada. Gente, ela não falava nada, absolutamente nada de inglês, parece eu. Sabe nem falar o nome do Brex. Então, mas é pra você ver que uma pessoa assim, gente, se você tem vontade, é só seguir seu sonho. Porque não é, eu não falo inglês, então eu não vou pra lugar nenhum. Eu fui pros Estados Unidos, não sabia falar nem good morning. Passei na fiscalização sem falar inglês, sem nada. Então, assim, gente, se você tem um sonho, tem uma vontade, corre atrás e se dedique a aprender. Começa a escutar umas principais palavras em inglês, sabe? Porque chega aqui, você vai na agência, você vai falar pra eles que não sabe, ele vai colocar na sua ficha que ele não sabe falar inglês. Então, e aí a vai agência... sobrar exatamente aqueles trabalhos que ninguém quer. Isso mesmo, só que acontece, a agência vai te direcionar para um trabalho que não exige a língua de você. Então, não é que você não fala inglês que você vai vir e passar fome ou não pode vir. Então, essa questão da língua é muito relativa. Você pode vir falando, é lógico que é muito mais difícil, gente. Se você quer chegar aqui trabalhando como gerente de alguma empresa, você vem com inglês bem fluente. Inglês mesmo aqui da Inglaterra. Se for americano, você já não vai ser mais gerente. Você vai ser aí um vendedor, entendeu? Então, assim, não adianta, gente. A língua é fundamental, é extremamente importante, mas ela não é um impedimento. Ou você acha que ela é um impedimento? Eu acho que não. Pode ser que para mim seja mais confortável dizer, porque eu já me virava, vamos dizer assim. Mas a Renata, por exemplo, tudo é questão da pessoa se dedicar. Hoje ela faz tudo sozinha. Quando precisa ir no médico com meu filho, ela vai sozinha. Quando precisa ligar para agendar alguma coisa, ela faz tudo hoje sozinha. Então, quer dizer, se a pessoa tem a intenção, se dedica e tem intenção de ficar e realmente ajudar no país e tal, não tem nada que prenda. E pra você ver, em 3 anos, o inglês dela, gente, é ótimo. Muito bom, ela fala super bem. Teve bebê, fez pré-natal. Gente, eu tô rindo porque o pessoal aqui atrás tá falando umas coisas que nada a ver, né? E eles é muito estranho. Eles ficam olhando, tá todo mundo olhando a gente gravando aqui, né? Esses loucos falando em português aqui dentro de um pub. Então, assim, ela conseguiu se virar super bem e ela aprendeu, assim, acho que foi mais no dia a dia, porque ela ficou grávida, teve que fazer pré-natal, então ela tinha que conversar. E essa parte até, ela faz melhor do que eu, porque quando ela engravidou, ela tinha que estudar as palavras específicas sobre a gravidez que eu jamais tinha ouvido na vida. Então, e aí ela estudou sobre aquilo e quando ela falava com o médico, ela parecia mais fluente do que eu. É pra você ver, tudo questão, gente, de se dedicar. Ela chegou aqui falando good morning, igual eu, bem good morning mesmo. E conseguiu, sabe, aprender e tal. Acho que vocês quase não fizeram o curso, né? Foi pouco. Nunca fizemos. Não, então nem fizeram curso, porque eu lembro que eu não em nenhum momento a gente falou assim, tô fazendo curso de inglês. Então, assim, ela conseguiu, aprendeu e tal, conseguiu se virar e fala super bem hoje o inglês. Eu acredito que a língua ajuda, gente. Não vou mentir, não vamos ser hipócritas e falar, não precisa, né? Então, assim, você pode estar vindo sem o inglês, mas assim, vem com o básico, vem com algumas palavras para você não passar fome, né? Nos primeiros momentos. Quanto mais a pessoa souber, é o ideal. Pelo menos vai chegar aqui, não vai ser passar da perna, vai depender só de quem fala português. Então... Mas chegou aqui, gente, se dedica, se joga, estuda, fala errado, mas fala. Então, assim, tem que aprender. Não é que acho que nesse aspecto a Itália é um pouco mais fácil nesse aspecto, né? Porque é a língua latina, então tem muitas palavras que são similares, aí eu acho que você pega melhor, não tem? Pega, claro. Eu acho que pega, mas o que acontece? Na Itália, como você falou de Liverpool, tem muito dialeto, gente. Então, assim, a gente fala o italiano bem e tal, vamos dizer que é o italiano milanês.
Eu assisti outro dia um vídeo de Nápoles, não entendia nada do que o menininho falava, até parei de assistir o filme, porque eu não tava entendendo nada. Então, assim, essa questão da língua, ela tem que falar, gente, é muito importante, mas eu, na minha opinião, essa é a opinião minha, gente, não é um impedimento para você realizar seu sonho. Então, vai atrás, tem que correr atrás. E a gente vai chegando ao final, que a nossa cerveja já era quente, agora ela virou um chá das 5. Aqui então, isso é uma coisa muito diferente, porque no Brasil a gente está acostumado a beber a cerveja trincando de gelada. E olha que ela tá tão quente, gente, vocês não têm noção. E aqui é praticamente temperatura ambiente quase. Agora ela já tá quente, porque aqui tem um aquecedor bem na nossa cabeça e eu tô quase suando. Lá fora deve estar o quê? Uns 5 graus. Estão 5 graus lá fora. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O Luiz, ele tem um canal, vou deixar o link dele aqui para quem tiver interessado em saber acompanhar aí. Como ele não fala da Inglaterra, viu? Não adianta te mandar mensagem para ele lá no canal dele. Luiz, quando que é o aluguel mesmo? Ele não fala disso no canal dele, não é o foco dele. Mas se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que ele pode te responder sim. Você pode seguir ele lá no Instagram. Mandar mensagem para ele lá no Instagram também, respeito sobre a Amazon, se você tem alguma dúvida e tal. Ele explica muita coisa, é bem informativo mesmo, o canal dele e o Instagram também. Então o tema dele, gente, o foco dele é a Amazon, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo que ele vai vir responder todo mundo. É isso aí. E aliás, isso é uma coisa que muita gente vem, Ana. Muitas pessoas vêm para a Inglaterra para fazer delivery na Amazon. Não é o que eu faço, vocês vão ver, se vocês visitarem o meu canal, vocês vão ver que o meu foco é vender na Amazon como empreendimento, né? Você empreendendo. Mas muita gente vem para fazer delivery da Amazon e ganha muito bem. Ganha muito mais do que você ir para um warehouse, muito mais do que você ir para lavar louça em restaurante. Ganha muito bem. Então tem muita gente que vem e aí não precisa da língua, né? Precisa da habilitação ou uma habilitação da União Europeia ou habilitação daqui. Então é chegar, tirar a habilitação imediatamente e consegue muitos desses empregos na Amazon. Emprego que paga em média 100, 120 libras por dia. Por semana tem gente que consegue tirar aí 700, 800 libras. Tem gente que trabalha 6 dias por semana, 12 horas por dia, leva um baita de um dinheiro para casa. Ganha super bem, gente. Tem muita gente que vem fazer isso. Muita gente que vem fazer isso. E assim, essas empresas, elas contratam direto, tem vagas. E aí não são poucas vagas, são 40, 50 vagas, 30 vagas. Então tem o tempo todo, tem para homem, para mulher. E você pode estar... Esse aí pode ser o seu primeiro trabalho, sua porta de entrada aí no mercado de trabalho. Na Itália também tem. Acho que na Europa quase todas tem. Mas aqui na Inglaterra é extremamente forte esse tema de você trabalhar como entregador da Amazon. Então, gente, é isso. Quem tiver dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Segue o Luiz lá no Instagram. E me segue também se você ainda não me segue, porque você não deve ter visto meus stories aqui de Manchester. Foi bem legal, ainda tô postando. E nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço a todos pela participação. Obrigado pelo vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo. É verdade, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu. E no Luiz também, no canal dele. Vai lá assistir os vídeos deles e se inscrever no canal. Eu só tenho a agradecer a sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.